Opa pessoal, aqui é o Rafael Folk, diretor de arte e motion designer, e hoje a gente vai estar dando uma olhada em algumas dicas bacanas para agilizar o workflow e facilitar a vida de todo mundo, e vamos estar dando uma olhada em uma coisa muito bacana que é o text box, tipo esse aqui que a gente está vendo, tá certo? Então eu digitei meu nome aqui, se eu quiser, por exemplo, adicionar uma outra palavra ou uma outra pessoa, por exemplo, Adriano, ele pega e aparece aqui do lado e fica dinâmico, tá certo? Então, se vocês digitarem Adriano aí também, com bastante vontade, ele aparece aí do lado. Essa vinheta ela tem 5 segundos, eu criei a direção de arte dela, é bem simplinha, né? É mais para esse tutorial mesmo, mas tem alguns elementos que vão facilitar bastante na hora de fazer a animação, e se precisar alterar também o projeto depois fica bem fácil. Uma coisa muito legal desse que a gente vai aprender também é poder mudar o texto que a gente tem aqui e o box acompanhar esse texto. Então só digitei e o box vai tomar o tamanho, a forma que for esse texto que eu colocar. Então se eu vou mudando aqui, ele vai alterando conforme eu preciso, e a animação tudo se mantém. É muito bom para esse propósito aqui que a gente está fazendo. É bom também para fazer aquelas legendas que ficam embaixo e precisam de um box. Então tem bastante coisa útil para a gente aprender, e espero que vocês curtam também, tá bom? Vamos lá. Vou abrir uma comp nova aqui. Eu vou fazer um Full HD mesmo, 1920 por 1080. Vou fazer com 5 segundos a nossa vinhetinha e vou dar um OK aqui para criar. Eu já pré-separei algumas cores aqui para a gente usar. Que são as mesmas que eu puxei ali da vinheta. Vou colocar elas aqui só pra gente puxar o que a gente vai ter. E vamos lá. Pro fundo, então, a gente vai usar essa cor aqui, um roxinho. Vamos botar ali. E eu vou recriando isso aqui que a gente tem aqui. Eu vou começar com esses círculos que a gente tem ali embaixo. Para isso a gente vai pegar aqui a esferazinha, né, o círculo. Vou tirar o fio dele, vou colocar em 100, e aqui no stroke eu vou colocar o tamanho que eu acho que fique bom, que fique mais ou menos parecido. Eu não vou deixar exatamente igual, senão eu vou ficar perdendo muito tempo indo e voltando aqui, mas eu vou tentar deixar mais ou menos parecido no final das contas, tá certo? Vamos lá, vou colocar aqui. E para a gente fazer vários círculos, eu não vou replicar eles todos na mão, nem vou pré-compor, nada assim. Eu vou usar, só nomear aqui, eu vou usar o repeater, que bastante gente já conhece, e ele funciona muito bem para isso aqui. Com o repeater ele vai criar uma repetição, né, como o nome já diz, e ele vai dizer quantas cópias aqui eu vou querer, a partir de qual distância que isso vai rolar, tem um offset ali. E tem a distância entre um e outro, que aqui no caso ele vem por padrão já 100 na horizontal, por isso que quando a gente começou ele já estava assim, porque ele diz que são 3 cópias, contando com a primeira que eu já tinha, mais 2, né? E o position aqui ele vai botar 100 para o lado, então se eu quiser aumentar essa diferença e aumentar o número de cópias, eu posso, mas eu vou deixar em 100 como estava, e só vou aumentar o número de cópias para a lateral, para que ele possa preencher mais ou menos até o final de onde seria, beleza? Eu vou adicionar outro repeater também, e a partir daqui, quando eu adicionei, ele já vai criar mais cópias do que eu já tinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui em Transform do segundo repeater, e vou zerar a posição, e agora eu vou colocar no eixo Y, então ele vai descer o que eu já tinha, ou seja, ele vai pegar a minha elipse que eu tinha, fez o repeater todo na horizontal, e agora ele está fazendo o repeater para baixo. Então ele pegou toda a linha horizontal e vai também duplicar, ou vai copiar ela para baixo de acordo com o número que eu quiser. Então 1, 2, aqui, né, 3, 4, 5, vou colocar 8, para mim tá bom aqui porque a gente precisa. Se eu precisasse aumentar ou diminuir aqui a distância, eu posso mexer também, assim como eu posso fazer com escala, ó, ele vai crescendo ou diminuindo conforme vai dando, assim como a rotação. No caso é uma elipse, não vai dar muita diferença rotacionar. Também tem a ver a questão da opacidade, quanto começa, quanto que vai terminando. Então é muito legal vocês darem uma fuçada para ver tudo que os shape layers e o repeater ele dá para fazer, tá certo?
Então beleza, cria as bolinhas que eu tenho ali embaixo. E agora eu vou criar também as bolinhas que a gente tem lá em cima, que como vocês podem ver tem outras ali em cima. Vou por enquanto apagar essas cores aqui, mas antes eu vou dar um grupo nelas. Vou pintar elas com none, que seria tipo mais apagadinho, vou tirar elas aqui. Vou pegar os círculos, vou dar um Ctrl D para duplicar e vou jogar eles aqui para cima. No repeater aqui eu vou diminuir um pouco a quantidade dele de 26, vou botar um pouquinho menos. E vou colocar eles lá no canto mais ou menos como estava, só que eu vou deixar um pouquinho diferente dessa vez. Então eles estão ali, beleza. Não tem nenhuma animação, mas eu já vou criar uma animação, já vou dar um macete bem bacana aqui para vocês usarem. Como é que eu fiz essa animação entrando e ele continuando a se mexer? A gente pode marcar o keyframe aqui, né? Duplicar aqui e agora jogar para trás. Calma. Aqui. Sim, agora sim. Posso puxar aqui, mas com isso aqui eu vou ter que criar mais um ponto para o lado para ele ir arrastando. Ou então eu vou ter que fazer com nulo, como a gente já fez no outro tutorial, que a gente pode deixar o link aqui embaixo, que é o movimento de câmera. Naquela ocasião a gente fez dessa forma, mas agora eu vou fazer de uma outra forma para mostrar um outro jeito de fazer também, que é como? Eu estou usando esse plugin aqui do Video Copilot, FX, não sei o que lá, esqueci o nome desse pluginzinho aqui, desse script. Bom, Adriano, bota o nome aí depois que eu me esqueci. Mas com Ctrl espaço você vai filtrar. E eu vou aplicar um Transform. Esse Transform é mais ou menos o que já tem aqui. Só que ele não é esse, ele é um outro. Então esse é o primeiro, que é o nativo. E o segundo é um efeito de Transform por cima. Ele vem por padrão já com o Anchor Point e o Position aqui. Nesse caso eu vou deixar ali. E vou marcar aqui 10, 20, 30 frames. Vou pegar esse Position, não vou marcar aqui. Vou pegar esse Position aqui. O Transform, desculpa, aqui. Vou marcar o Position dele. Vou voltar alguns frames e vou puxando ele para a esquerda. Certo? Até o momento que ele sai da tela. E agora a gente tem uma animação aqui com o Transform. Qual que é a vantagem de fazer dessa forma? Eu vou colocar um Easy aqui só para ele ficar mais bonito. Coloquei ali, ele está entrando. Qual que é a vantagem de fazer dessa forma? Se eu precisar mexer essa layer, por exemplo, para cá, ele vai manter toda a animação sem criar nenhum keyframe extra. Se eu quiser mexer para cá, se eu rotacionar, se eu fizer qualquer coisa, ele vai manter essa animação que eu tenho, porque ele tem um transform que está aplicado por cima. Ele não vai criar um outro keyframe extra. Então eu vou puxar ele aqui até onde ele estava antes. Tá, como é que eu faço agora para que ele continue indo para o lado, que é aquilo que eu tinha mencionado antes? Eu vou pegar aqui no Position, vou dar um Alt em cima. E esse é o efeito de Transform ali que ele tem, são só as propriedades. Eu vou dar um mais para ele somar. Vou usar essa expressão time, que é uma expressão que a gente tem, vezes, e daí esse valor do vezes é a velocidade com que ele vai se mexer. Então ele vai pegar o tempo e vai multiplicar por esse valor. Então eu vou colocar time vezes 30. Então ele vai ter o transform, ou seja, a posição que eu marquei os keyframes, mais essa outra expressão, tempo vezes 30, tá? E eu vou dar um play agora e vocês vão ver que ele está continuando a se mexer. Se eu colocar, por exemplo, 300 aqui atrás, ele vai vir e vai se mexer muito mais rápido. Ó, isso aqui já é o time fazendo, não é o keyframe. O keyframe vem só até aqui, ó. Aqui para o lado já é a expressão do time. Se eu fizer time, por exemplo, vezes 10, ele já vai andar bem mais devagar, certo? Ó, bem devagarzinho. Eu vou deixar 25, que eu acho que tá bom. E lá tá ele se mexendo. Qual que é a vantagem disso? Novamente, por ter feito no Transform. Se eu mexer ele para cá, de novo, ele vai continuar entrando e vai continuar se mexendo sem eu criar nenhum keyframe a mais para isso. Tá certo? Então eu acho que isso é bem valioso. Além de outra vantagem, eu vou pegar esse Transform que eu tenho aqui, para esse carinha lá de cima, círculo, e vou copiar, né? Eu vim aqui, deu Ctrl C, vim aqui e vou dar um Ctrl V, ou seja, ele vai fazer a mesma coisa nesse de baixo. Só que agora eu vou pegar aqui e vou puxar mais para a esquerda, até ele sair da tela, e a posição final eu vou deixar ali onde estava antes.
e ele vai continuar se mexendo também. Mas nesse caso aqui eu quero que ele se mexa um pouquinho mais rápido que o lá de cima, para eles não ficar parelho, como se eles tivessem linkado num nulo. Então eu posso entrar aqui em Transform Position, lembrando que esse Transform aqui é esse aqui de cima. Posso entrar aqui e ele vai me mostrar a expressão, ou se estiver fechado eu posso apertar 2 vezes a tecla E e ele vai me mostrar qualquer parâmetro que tem expressão dessa minha layer. Então eu vou pegar a time e vou botar vezes 45, ou seja, um pouco mais rápido que esse aqui, né? Então eu vou dar um play e vocês vão ver que o de baixo ele já está andando mais rápido. Se eu colocar 90, por exemplo, né, ele vai andar mais rápido ainda. Mas eu vou voltar para 45, que está ok. Beleza, vamos lá. Agora a gente já tem os círculos entrando. Eu vou salvar esse projeto. Agora, o que a gente vai criar, o texto esse do Animate, tá certo? Como que ele é feito? Eu vou colocar, depois pedir pro Adriano aí botar o rapaz que fez esse tutorial. Eu peguei essa dica dele e a gente vai mencionar aqui porque é uma dica muito bacana, que eu, sinceramente, é um jeito totalmente diferente do que eu pensaria de fazer. E a gente vai estar criando esse texto, certo? Vamos lá. Vamos começar criando o texto em si. Eu vou usar o Hey Guys que a gente tinha usado antes. Hey Guys. Vou colocar o alinhamento dele centralizado. Vou botar ele mais ou menos aqui, onde seria o centro. E estou usando essa fonte aqui, que eu não sei nem pronunciar, mas eu achei ela bonita, certo? Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa fonte aqui, vou vir nos efeitos Key Preset, né, que tem ali pra gente usar, ou então vou apertar o Ctrl barra de espaço para quem tem esse plugin. É um plugin free, tá? Já deixo a dica. Vou aplicar um Box Blur nele, que agora é Fast Box Blur. Com esse Fast Box Blur a gente vai aumentar para ele dar um blur, tá? Já vou mostrar o que isso vai fazer. Em cima disso eu vou aplicar um Fill. Beleza? Um Fill ele vai colorir o que está atrás. E em cima disso a gente vai aplicar um Curves. O Curve geralmente é para mexer no RGB, né? Que é Red, Green, Blue, para mudar as cores. Então se eu puxar ele vai ficar mais claro ou mais escuro. Aqui não está dando para ver muito bem porque tem um fio. Mas a gente nesse caso vai mexer o alpha, que também dá para mexer, tá certo? Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, e vou puxar para cima. O que ele está fazendo? Ele está mexendo aonde que é a influência do alpha. Então aqui ele está opaco, né? Ou seja, está 100% preenchido. E quando ele vai indo para as bordas, ele está ficando cada vez mais transparente. A partir do momento que eu pego e mexo no alpha, eu estou dizendo que a sensibilidade está cada vez menor da transparência, até o ponto que se eu mexer para cima, nada vai ter transparência, tá? Então aquele box blur que a gente colocou, que estava dando isso ali, ó, né? Esse box blur agora ele vai controlar o tamanho do retângulo que a gente está usando, porque ele está dando blur e o curves está tirando o alpha desse blur e o fio está só simplesmente preenchendo. Mas agora a gente tem um problema. Eu tenho o meu texto aqui, eu consigo alterar ele, só que eu não consigo ver esse texto. Aí a gente vai usar um outro plugin chamado CC Composite. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a composição e vai compor em cima de tudo isso aqui. Porque o que acontece? No After Effects, as camadas aqui importam a ordem dessas camadas. Então se eu jogar, por exemplo, Fast Blur para baixo, ele vai dar um blur em tudo isso aqui. Ele vai fazer primeiro botar o fio, depois tirar o alpha, aí compor no composite e depois você dá um fast blur. Como o nosso composite está por último, ele está dizendo que ele vai ser aplicado por cima de tudo. Então vai ter todos esses efeitos e o composite vai jogar esse texto visualmente por cima de todas essas outras camadas que a gente tinha. Porque se a gente jogar ele aqui, ele vai dar rolo, vai complicar. E eu vou dizer então que esse composite ele vai aplicar em cima de tudo que está sendo colocado. Então qualquer outro efeito que eu tenha ele vai jogar por cima. Essa explicação que eu imagino que seja, tá certo? A gente tem o nosso texto sendo colocado por cima de tudo. Vale lembrar também que a gente pode colocar todos os outros modos aqui, Add, Lighten, pode colocar qualquer desses aqui que a gente tem, ele pode ser usado, inclusive
stencil alpha, inclusive o silhouette alpha para ficar vazado, que é uma coisa bem bacana também. Mas nesse caso a gente vai colocar o in front, o behind seria jogar ela para trás, né? Vou dar uma coisa. Beleza? Então aqui, hey guys, eu posso mudar para animate, posso botar aqui e cada vez ele vai preenchendo conforme o que eu precisar. Tá, mas aí vem a questão, como é que eu mudo então esse box, a cor? O que a gente está usando para mudar é o fill, então eu vou vir aqui no fill e vou puxar a minha cor que eu tinha lá de antes, beleza? Puxei, tem o fill, vou apagar ele de novo. E agora então a gente tem o Fast Blur, a gente pode nomear esses efeitos para quem não sabia e não dá problema nenhum. Eu vou colocar tamanho box. Vou colocar aqui em fill cor box. Aqui em curves eu vou deixar com nada. E o compost vou colocar nada também, certo? Então, se eu precisar alterar o tamanho do box, eu venho aqui, mexo. Se eu precisar alterar a cor do box, eu mexo aqui também. E se eu precisar alterar a cor do texto, é só vir aqui no character mesmo, do Atlas. Se isso aqui estiver fechado, você vem em Window, character, e muda aqui, tá certo? Então, se eu colocar, por exemplo, vermelho, ele vai mudar aqui. Beleza? Tá. Agora a gente tem o nosso texto aqui. Vou salvar de novo. E a gente vai animar esse texto entrando assim como ele estava sendo animado aqui. Beleza? Aqui eu fiz com máscara, mas eu vou fazer de outro jeito que eu achei melhor. Vou marcar o position e vou 30 frames para o lado. Vou puxar ele para baixo. Vou dar um F9 aqui para marcar a curva. Puxar ele ali. E ele ficou animado. Eu vou voltar um pouquinho os frames, deixar um pouco mais rápido. E vou animar ele aqui. Tá certo? Um pouquinho mais. E agora eu vou criar um box para criar um alpha de recorte nesse nosso texto, certo? Eu vou criar esse box aqui embaixo. Ele veio com stroke, eu vou dar um fill nele. Vou chamar ele de mask. E vou colocar ele por cima do animate, que é o nosso texto, e vou ligar o alpha invert. Ou seja, ele vai, tudo que for fora desse box, ele vai pegar. Então, ele vai estar surgindo ali. Eu vou baixar um pouquinho mais o nosso box, que eu descobri que eu tinha feito para cima demais. E descobri que a minha animação tem que começar mais de baixo, então eu vou puxar ela um pouquinho para baixo também. Sempre lembrando que tem que ser em cima do keyframe, senão ele vai marcar o keyframe novo. Então beleza, tem ali agora a nossa animação. E agora tudo que eu mudar aqui, né, de novo, ele já vai estar animado a partir dali de baixo sem nenhum problema. Beleza? Vou voltar com o animate que a gente tinha, vou salvar de novo. E vamos para a próxima coisa aqui nesse material. A esfera aqui é nada mais, nada menos que uma escala crescendo. Nesse caso eu vou ser meio preguiçoso e vou copiar e colar ela aqui. Só tendo o trabalho de colocar embaixo dos círculos. Assim como estava embaixo dos círculos aqui também, tá? É só uma escala aqui com easy também, então nada demais. E agora a gente vai criar esse quadrado rotacionando, assim como a gente fez com círculos, que ele também continua a girar, beleza? Vamos lá, vou pegar aqui, pegar o nosso quadrado, vou vir com o Ctrl e com o Shift. Vou tirar o fio. Agora eu vou preencher. Eu vou colocar o mesmo stroke aqui, a mesma cor, que é tipo um verde. Tá com 3 e eu vou colocar a mesma cor e vou botar com 3 também. Vou chamar ele de square. E vou criar um round corners para ele, tá certo? Por que eu não criei direto aqui o rounded, né, que é os cantos arredondados? Porque eu gosto de ter o controle aqui no round corners para mexer quanto que eu preciso. Então, se eu colocar muito, ele vai praticamente tirar um círculo. Se eu colocar pouquinho, ele vai ter o round corners de acordo com o que eu precisar. E eu posso mexer a hora que eu quiser sem ter nenhum problema. Beleza? Vou abrir a rotação, botar 30 frames pro lado, botar menos 180 aqui. Quando eu coloquei, aqui ó, quando eu girei 180,
deu pra ver que ele mudou um pouquinho onde ele estava. Isso porque o anchor point dele não está bem centralizado. Então eu vou vir aqui, vou apertar o Alt, mas o Alt da direita, com o Home, e ele vai centralizar. Ele que mexeu um pouquinho, tá certo? Agora se eu fizer menos 180 aqui, ele não vai ter nenhuma diferença. E ele vai girar entrando. Vou marcar também as curvas aqui, puxar elas um pouco mais e voilá, tem o nosso quadrado se mexendo. Como é que eu faço agora para ele continuar se mexendo? Mesma técnica que a gente usou no de antes. Vou abrir o Rotation com Alt. Ele vai ter o Rotation Transform, que ele vai de trás para frente, né? Ou seja, a rotação do parâmetro Transform. Esse é o que está por trás dessa programação aqui. E vou dar um mais Time vezes 20. Vamos ver se fica bom. E fechou. Agora o quadrado gira, entra girando e continua girando sem eu precisar de nenhum keyframe extra para isso. E eu ainda posso controlar a velocidade dele, se eu quiser que ele gire, continue girando mais rápido ou menos, eu posso botar, beleza? E se por acaso eu quisesse que ele, quando entrasse, ficasse totalmente alinhado, eu posso fazer com que ele volte um pouquinho e aí a partir dali ele continua a girar, beleza? Tá lá. Nesse aqui eu fiz ele animando também as linhas, a gente vai animar elas ali. Para isso eu vou colocar um Trim Paths, que é bom para isso. Vou vir marcar o End, marcar alguns frames pro lado e vou zerar aqui. Conforme eu vou zerando, dá pra ver que ele vai animando lá. Vou marcar também aqui e ele tá animado. Mas nesse caso aqui, ao invés de eu marcar 100, que ele vai estar totalmente preenchido, eu vou marcar 95, para ele ficar um pouquinho aberto esse quadrado. E daí o que eu vou fazer? Com ele aberto, eu vou vir aqui em Offset e eu posso animar. Deixa eu tirar a visualização ali, com Ctrl Shift H. Eu vou animar isso aqui. Mas ao invés de fazer animado na mão aqui também, eu também vou usar a expressão Time. Então eu vou botar Time vezes 40. E agora a gente tem uma linha animada. Beleza? Tem uma nossa linha animada ali. Agora eu vou duplicar esse square que eu tenho aqui, certo? E vou vir em adicionar e vou colocar deixa eu ver se eu acho, Offset Path, certo? Vou colocar o Offset, vou colocar embaixo do Trim Paths para ele, porque senão ele vai dar problema. E aqui no Offset eu vou controlar quanto que ele vai expandir a partir do original, tá certo? Porque daí ele vai manter proporcionalmente as diferenças horizontais e verticais para que ele fique igual. Nesse caso era um quadrado, eu acho que ele não teria problema, ele ficaria todo igual. Mas se ele fosse um retângulo, se eu aumentasse ele na escala, a proporção ia ficar diferente e não é isso que a gente quer, tá? Agora a gente criou ali e a gente tem a nossa animação de dois quadrados se formando. Vamos lá. Então, tá ali. Vocês podem ver nesse primeiro frame, ele tá com um risquinho, porque eu deixei em 1% sem querer. Vou botar para 0. E o square aqui eu vou colocar para 0 também. Beleza? Salvei o projeto. E agora eu vou jogar esses dois quadrados para trás do nosso texto com a máscara. Fechou. Eu vou diminuir um pouco o nosso quadrado, que eu estou sentindo que ele está batendo um pouquinho aqui nessas bolinhas e eu não estou curtindo muito. Para isso eu vou linkar um no outro e vou pegar esse e vou diminuir um pouco. E agora eu vou deslinkar aqui. E agora a gente tem o nosso quadrado animado, beleza? Agora vamos animar esse wave aqui em cima, que é uma forma bem fácil também de fazer isso. Eu vou criar uma linha, vou reposicionar ela um pouco. Dá para fazer de várias formas. Eu achei que essa que eu vou explicar das duas que eu testei é a melhor, mas se vocês tiverem outra pode comentar aí também. Vou vir aqui com o Ctrl espaço e vou colocar um chamado Wave Warp. Qual que é a vantagem do Wave Warp? Ele já tem um Wave Speed, que vem, no caso está com 1. Se eu botar, por exemplo, 10, ó, ele vai se mexer muito rápido. Eu vou deixar em 1, que para mim tá bom. E ele vai se mexer. Aqui a gente pode controlar também a altura dessa ondinha. Pode botar espaçamento entre elas, vamos assim dizer. E pronto, ela vai ficar se mexendo. Só que ela está começando parada. Então a gente vai
desculpa, formada já, né? Então o que a gente vai fazer é botar um trim paths, vai animar de novo aqui e vai de 0 a 100 de novo. E pronto. Aí a gente animou o wave ali em cima. E eu vou duplicar e mexer essa outra um pouquinho pro lado. É legal que ele mantém esse espaçamento aqui, ó, tá vendo? Mesmo que eu puxe pro lado, ele mantém. Então ele não vai avacalhar o encaixamento e ficar feio, vamos dizer. E a gente tem ali as nossas coisas. Eu vou puxar essa textura, já mostrei num outro tutorial como fazer ela. Vou puxar ela pra cá e botar ela em cima do coisa, que eu acho que dá um tchan, fica bonitinho. E aí, por fim, deixa eu lembrar o que era. Sim, nós temos a nossa transição que está rolando aqui no final. Se vocês forem ver, são só 2 layers e eu já vou mostrar como é que fazer também. Vou criar um quadrado, botar ele grande, que ele passa o tamanho da comp. Vou zerar aqui, colocar um fio nele. A cor nesse momento não importa muito, eu vou só nomear de transition. Vou pegar aqui no final, quando ele já estiver tudo animado, e vou dar um scale. Lá no final eu vou botar 100 e no começo eu vou botar 0. Vou marcar também aqui mexer na curva. Esqueci de colocar a rotação primeiro. Vamos zerar aqui. Vou botar a rotação. Então ele vai de 0 até 180. Então ele vai fazer isso aqui. Certo? Aí agora eu vou mexer nas curvas, nas duas juntas. Pronto. E coloquei ali. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar isso aqui e no modo, tem vários modos, né? Tem o Darken, tem o Overlay, tem várias formas. A gente vai usar esse aqui, o Silhouette Alpha, que ele vai pegar e dizer que onde tem o quadrado, ele vai criar uma silhueta, que ele vai deixar vazado onde o quadrado estiver passando. Então, a gente tem ali o nosso quadrado e ele vai fazer isso aqui, ó. Aí, como vocês podem ver nesse aqui, ele tem uma bordinha que eu coloquei. Essa bordinha é um outro quadrado por cima. Eu vou duplicar então aqui. Esse de cima eu vou tirar do modo silhueta, deixar o modo normal. E agora eu vou tirar o fio dele, pegar o nosso color pick, puxar aqui e vou botar ele por cima, certo? Eu gosto de fazer o seguinte, para não ficar com duplicados keyframes aqui, eu gosto de ir até um deles, deletar e linkar na transição de baixo. Ou seja, se eu precisar mexer, eu vou mexer só esse aqui e o de cima já vai estar atualizado sozinho, sem precisar fazer 2 vezes isso. E aí tá praticamente pronto. O que eu fiz no outro foi animar esse stroke, porque quando ele chega aqui, ó, ele está muito grande e eu não queria isso nesse caso. Vamos fazer aqui rapidinho. Eu vou vir aqui no Transition, Contents, Rectangle, Stroke. E aqui no Width, que é o tamanho, eu vou deixar o final dele mais ou menos assim. E aqui no começo eu vou deixar um pouco maior, para que ele fique visualmente mais ou menos o tamanho da mesma linha. Então, ele vai ficar mais visualmente falando do tamanho do começo ao fim, praticamente igual, tá certo? Por que eu fiz essa transição aqui dentro dessa composição? Porque se a gente tivesse uma montagem ou com várias composições, isso aqui fosse uma abertura, né? A próxima composição já vai cair com uma transição já certinho nela. Eu vou mostrar aqui para ficar mais fácil, tá? Vou chamar aqui de montagem, digamos que fosse 60 segundos. Vou colocar aqui e vou botar um black aqui só para ficar pronto, tá? Vou pegar a nossa introdução, que no caso é essa aqui, que eu estava mexendo, que é o Comp 1, do tutorial. Vou jogar aqui. E o que vai acontecer? Ó, a partir desse momento aqui, mais ou menos, ele já vai estar rolando a transição para cá, entendeu? Então, se eu tivesse que fazer a transição fora, como se fosse isso aqui,
toda vez que eu mexesse, eu teria que mexer esses 3 grupos juntos, sempre eles 3 juntos, e começa a ficar meio poluída a nossa timeline aqui. Então eu prefiro deixar aqui dentro mesmo, para que ele no final dessa animação já caia nessa nossa composição aqui. Mas vamos lá. Né? Já cai aqui nessa nossa próxima composição. Beleza? Isso serve também para abertura, dá para fazer de alfa surgindo lá dentro, e aqui ele já cai no próximo. Beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham curtido aí, espero que possam usar nos projetos essas dicas, tanto essa do Animate aqui, que é o texto que a gente pode mudar, quanto as outras também. A ideia é que seja um negócio fácil e rápido de mudar e dê liberdade criativa e perca mais tempo pensando em como fazer o projeto e pensando em deixar ele bonito do que alterando ele fazendo algo mecânico, porque a gente sabe que as alterações vêm e às vezes são nossas para a gente deixar mais bonito, deixar o trabalho mais legal, ou às vezes são do cliente, mas de qualquer forma são alterações que precisam ser feitas. Beleza? É isso aí, galera. Quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo do AI Dicas lá, a gente troca ideias, troca mensagens, dúvidas, referências. A gente vai deixar o link aqui na descrição também para quem quiser entrar lá no grupo, tá? Se você for uma pessoa empenhada que está a fim de aprender e curte trocar ideias, pode dar um pulo lá também, beleza? E é isso aí, agora tá contigo, Adriano. Manda bala. Valeu!